Nossa Senhora tem um santo a nos enviar. E o que ela vai falar aqui sobre o Papa João Paulo II é extremamente importante, tá bom? Então, o Papa estava rezando para agradecer pela materna e extraordinária proteção que eu lhe dei, salvando-lhe a vida na circunstância do seu sangrento atentado ocorrido há 10 anos atrás na Praça de São Pedro. Ou seja, aquele homem, ele foi turbinado pelas forças do inferno porque ele queria a morte do Papa João Paulo II em virtude daquilo que o Papa tinha de fazer. Só que Nossa Senhora diz que ela mesma interviu, e a mesma coisa que Nossa Senhora disse para Lúcia, eu tenho certeza que isso daqui foi vivido na vida do Papa João Paulo II. O meu coração imaculado será o teu refúgio, e Nossa Senhora permitiu com que este Papa continuasse por mais tempo aqui no nosso meio, porque ele tinha coisas maravilhosas a fazer pela Santa Igreja. E ela vai falar, hoje confirmo-vos que este é o Papa do meu segredo, o Papa de que falei às crianças durante as aparições, o Papa do meu amor e da minha dor. Então, por que o Papa da dor? Olha só o que Nossa Senhora diz para as crianças, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito de sofrer e várias nações serão aniquiladas. Gente, você pensa que é fácil você tomar um tiro e depois ter diversas consequências em virtude disso? Só que o que acontece? Nossa Senhora recolheu todo o sofrimento do Santo Padre, isso não paralisou o seu apostolado, isso não paralisou o seu amor, isso não diminuiu as suas forças. Por quê? Porque Deus permitiu que aquilo acontecesse e no meio da sua dor, da sua cruz, ele ofertava o seu sangue unido na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pelo amor, pela glória de Deus e pelo bem da Santa Igreja. Mas não há missão tão elevada de um santo que não passe por um calvário enorme. Me mostre na história da Igreja a biografia de um santo que não passe por muitas dores. Ou seja, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava conversando com São Paulo da Cruz, ele disse o quê? Quem se aproxima de mim se aproxima dos espinhos. Ou seja, meu irmão, o Calvário é a montanha dos que amam. E o que acontece? Eu vejo que o Papa João Paulo II perseverou e logrou muitos frutos disso. Mas muitas pessoas começam no serviço a Deus e uma das maneiras com que eles falam de seguir a Cristo é por causa dos sofrimentos. Não devemos deixar de seguir a Cristo por causa dos sofrimentos, perseverar, mas sobretudo se humilhar conhecendo o nosso lado e dizer como São Paulo, é quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque é a graça de Deus que me sustenta. A graça de Deus sustentou o Papa João Paulo II, porque a Nossa Senhora diz com muita coragem, uma fortaleza sobre-humana, ele vai por toda a parte do mundo sem se preocupar com as dificuldades e os numerosos perigos para confirmar a todos na fé da Igreja Católica de 2000 anos, cumprindo assim, isso daí foi eu que adicionei, tá? O seu ministério apostólico de sucessor de Pedro, o vigário de Cristo. E aí ela vai dizer aqui que o Papa dá a todos a luz de Cristo, nesses tempos de grande escuridão, confirma a todos com força nas verdades da fé, nesse tempo de apostasia geral, que é a perda da fé, né, que significa apostasia, e Nossa Senhora fala que ele convida a caminhar pela estrada do amor e da paz nesses tempos de violência, de ordem, de ódio, de desordens e de guerra. Agora veja bem, ela vai falar que o coração dela é ferido ao ver como ao seu redor se difunde o vazio e a indiferença, a contestação por parte de alguns dos meus pobres filhos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis, ao ver a soberba oposição ao seu magistério. É aquilo, gente, essa infiltração comunista, maçônica, infernal dentro da igreja, do qual Nossa Senhora já denunciou, a gente já fez muitas lives tratando desse tema. O que acontece? O Papa sofre uma indiferença muito grande, São João Paulo II. Por quê? Porque ele afirmava as verdades da fé católica, a existência do inferno, os dogmas, do qual eu vou começar a falar algumas coisas para você sobre as verdades que o Papa afirmava, e esses modernistas infiltrados na igreja, filhos do inferno, se opunham ao Papa, dizendo que o Papa estava errado e queriam esparramar ideias malucas, né, na vida das pessoas, levando essas pessoas à perda da fé, como eu já escutei até da boca de um sacerdote quando fui pregar um retiro no estado de São Paulo, que Jesus Cristo deixou a sua divindade no céu e veio para a terra como homem. Ou como eu já escutei um cara dizendo que escutou numa aula de cristologia numa faculdade, que Cristo não ressuscitou. Os cachorros comeram o corpo dele e escreveram no evangelho para não ficar feio, mas ele ressuscitou no nosso coração, mas ele não levantou da tumba.
Então são essas coisas que são ensinadas nas universidades, por teólogos, até dentro das escolas católicas, que vão o quê? Minando a fé da igreja na vida das pessoas. Agora, eu gostaria que você tivesse noção aqui do que são essas coisas, que são faladas, como a questão que eu mencionei aqui para vocês, que fazem perder a fé. Verdades ou negadas, incertezas para as verdades atacadas ou negadas, que são as consequências dessa apostasia. Ó. A Santíssima Trindade, que é negada, a divindade de Jesus, a encarnação do Verbo, a concepção virginal de Jesus e a virgindade de Maria, a ressurreição de Cristo, como eu mencionei, que um cara falou para mim que teve uma fala dessa na aula de Cristologia, o sacrifício da Santa Missa, a presença real de Jesus na Eucaristia, a existência do diabo, do inferno, do purgatório e do limbo. Gente, eu já escutei pessoas de dentro da igreja, teólogos, eu contestei um teólogo numa pregação que negava a existência do inferno, um cara que estava fazendo faculdade para ser diácono que negava a existência do purgatório, como o padre Stefano Maneri está dizendo aqui, ó, a necessidade do batismo, a imortalidade do alma, a infalibilidade papal. Aí vem as incertezas na área da moral, que é pecado mortal inexistente para os que não se resguardam de atos impuros, então pode ter relação sexual antes do casamento à vontade, desejos carnais, leituras imundas, relações pré-matrimoniais e extraconjugais, pílula anticoncepcionais, divórcios, homossexualidade, eutanásia, retirada da vida do ventre da mulher, blasfêmias, aqui ó, confissão a eliminar, comunhão em pecado mortal, nenhuma obrigação às missas festivas, liturgia a gosto pessoal, fim do rosários, a destruição da ação católica, fechados muitos seminários, perda enorme de vocações sacerdotais e religiosas, freiras e padres que renegam a consagração, ordens religiosas em declínio, formação de grupos extremistas, quase total falta de conversões, profanação de igreja e dos altares, e tinha razão o Padre Pio que ao fim da sua vida ele tinha uma exortação aos fiéis a rezar uma ejaculatória: ó Jesus, salva os eleitos na hora das trevas. Então, o Papa João Paulo II teve que reafirmar a fé por causa desta bagunça que o pessoal estava fazendo dentro da igreja, levando à perda da fé de muitos. Agora tem uma coisa aqui que ela fala, que é muito séria, que quando este Papa João Paulo II, São João Paulo II, tiver cumprido a missão que Jesus lhe confiou, e eu descer do céu para acolher o seu sacrifício, todos serão envolvidos por uma densa treva de apostasia que se terá tornado então generalizada. Ou seja, gente, o que Nossa Senhora falou é muito forte. Essas coisas que ela disse, elas vão se generalizar cada vez mais depois que Nossa Senhora vir buscar o Papa João Paulo II. Ou seja, não é isso que nós vemos hoje? Não é uma apostasia generalizada? Não é a moral assim sendo explícita? Essa pessoa que fez um vídeo em cima de uma mesa numa universidade e, cara, eu não vou nem falar porque é tão degradante isso. Isso daí virou uma coisa normal, as pessoas não se opõem, é feito nas universidades e deve ter coisas muito piores sendo feito dentro das universidades católicas, é uma apostasia generalizada que se esparramou e a gente vê que o povo vive mais um sentimentalismo do que uma adesão genuína da fé. E aí a gente está vivendo um tempo de muita dificuldade, porque Nossa Senhora disse que depois que o recolheria, essas coisas ficariam muito sérias. Será que este recolhimento do Papa João Paulo II tem alguma coisa a ver com os fins dos tempos, com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu tenho algo muito sério para falar para você, que foi no momento em que Santa Faustina estava rezando. E ela diz aqui, ó, quando estava rezando pela Polônia, ouvi estas palavras: amo a Polônia de maneira especial. E se ela for obediente à minha vontade, eu a elevarei em poder e santidade. E dela sairá a centelha que preparará o mundo para a minha vinda derradeira. Né? Então, quando fala de derradeiro, é o último recurso, a última chance. É uma possibilidade final. Então, será que esse daqui é o Papa João Paulo II? Eu gostaria até que você comentasse aqui, porque ela não diz o nome dele, mas ela era uma santa polonesa. O Papa João Paulo II foi um santo polonês, teve muita ligação com a questão da Divina Misericórdia, e eu acho que ali tem um propósito muito glorioso da parte de Deus.
Então, o Papa eleito de Nossa Senhora, o Papa do meu segredo, que teve muito que sofrer, mas depois que eu o levantar daqui, o mundo vai ser tomado por uma treva de apostasia, do qual será a minha vinda derradeira. E aí, o que a gente faz com isso, com essa fala de Nossa Senhora? Eu acho que a gente tem que aproveitar as falas do Papa João Paulo II, o magistério do Papa João Paulo II, e quero agradecer aqui pelo Instituto do Verbo Encarnado, que hoje está em festa, que tem o Papa João Paulo II como o seu protetor, o seu padroeiro, o Papa Magno, que segue muito de perto a doutrina do Papa João Paulo II, principalmente, né, com aqueles documentos que ele combateu esses erros dentro da igreja, como Veritatis Splendor e todo esse apostolado dele maravilhoso para com a família, o Papa mais mariano dos últimos tempos. Eu acho que a gente tem que olhar para a fé dele e seguir as orientações do Papa João Paulo II. E para os leigos, ele dizia que é para nós olharmos essas crises todas, mas não ficarmos em desalento. Fazer apostolado, mas sobretudo aquilo que se refere às questões familiares. Então é o recado do Papa João Paulo II para os leigos: ó, cuida da sua casa, cuida da sua família, cumpra os homens os seus deveres como esposo, eduque seus filhos na fé, as esposas junto nesse sentido, rezem, tenham a vida santificada e vamos lutar para manter a fé em nossa vida, porque a apostasia está de maneira generalizada. Que São João Paulo II rogue pelas nossas vidas